Gente, professor Calixto aqui, dando continuidade nos vídeos de influência pessoal. Eu quero falar agora sobre persona. Professor, o que é isso? É o perfil daquele que você deseja influenciar. Sério, professor? Eu preciso saber? Lógico, porque toda persona tem dores e motivadores específicos. Imagina o seguinte, os anúncios da Harley Davidson são para jovens de 20, 23 anos ou já para homens 35, 40 anos mais maduros? Professor, certamente o segundo. Com certeza. E são para quem tem motocicletas como meio de transporte ou como um lifestyle? Professor, de novo, o segundo. Exatamente, percebe que tem motivadores que estão diretamente ligados ao perfil da persona Harley Davidson. E aí ele direciona toda a publicidade dele, tudo que ele faz, considerando esses motivadores e até as dores. Que dores seriam, por exemplo, professor? Quem é o dono de uma Harley Davidson, ele quer ser visto só como um motociclista de Harley Davidson. Tanto é que é tido como uma seita, não é? Tem não só a moto, mas todos os acessórios, e eles torcem o nariz para qualquer outra marca de moto. Ou seja, andar de moto para mim ou é de Harley Davidson ou não é, porque não ter uma Harley Davidson ou não estar dentro do universo Harley Davidson é uma grande dor. E é isso que a Harley Davidson vende e vende muito bem. Então todo mundo tem uma persona. Eu, você, que é aquele quem você deseja influenciar. Professor, que legal! Exatamente, e aí você precisa mapear, e é o que a gente vai fazer agora. Então você vai fazer o seguinte, você pega um papel, o seu bloco de notas, escreve qual é a sua persona. Por exemplo, gerente de RH. E aí você fala, quais são os principais motivadores dele? Eu imagino que ele quer ter índices bons acerca de turnover, acerca de recrutamento, e ele quer fazer parte de reuniões e tomada estratégica de decisões na empresa. Você já percebeu o que motiva ele. Quando você tiver que conversar com ele de forma direta ou indireta, procure rechear o que? A pauta do assunto com esses itens, que você vai fisgá-lo. E os motivadores? É só fazer o contraponto. Ele não quer ter turnover baixo, ele não quer ser excluído das decisões estratégicas e, consequentemente, ele quer fazer um bom recrutamento, uma boa seleção, ou seja, não quer que as pessoas estejam desmotivadas, que as pessoas estejam desengajadas, ou seja, ele quer manter o capital humano operante, gerando mais produtividade e retornos para a empresa. E agora nós vamos falar sobre pitch. Professor, o que é isso? Segura aí. O mais importante do que a gente definir o que é o que não é. Qual é a diferença entre um pitch e um speech? São duas coisas. O primeiro item é o que? Tempo. Ou seja, um pitch tem no máximo 3 minutos. É claro que tem algumas correntes de pensamento que dizem que é 1 minuto e meio, 2, mas a grande maioria afirmam 3. E o speech tem de 3 ou mais, 4, 5, 10, 15. Mas é isso. O primeiro item que difere pitch de speech é o que? O tempo de duração. E o segundo item que diferencia o pitch de um speech é gerar interesse ao invés de vender. O speech já é uma venda mais aberta, por ter até mais tempo e poder ter mais profundidade. O pitch não, é gerar interesse, a tão conhecida call to action. Se você conheceu, é pegar o cartão. Se você pegou o cartão, é ligar e marcar a reunião. Se você marcar a reunião, é ir e formatar a proposta, ao invés de já querer desde o início fazer a venda. Entendeu? Então, pitch, o objetivo é o quê? Gerar interesse. E talvez você me pergunte, professor, como ter um pitch com influência e um pitch sem influência? Isso você já aprendeu na outra aula, ou seja, para você ter influência pessoal no seu pitch, você tem que colocar o quê? Pessoalidade e falar amenidades. E tudo num tempo menor, ou seja, 3 minutos. É possível, professor? Claro, para isso eu criei uma ferramenta que vai te auxiliar. E por isso eu te apresento a ferramenta Pitch Born Closer. Então vamos juntos montar o seu pitch. Legal, gente? E aí agora eu coloco a ferramenta. Então o pitch, na realidade, tem 3 partes. Um título que representa o início, um título que representa o meio e um título que representa o final. E aqui eu imaginei uma apresentação profissional onde você está apresentando o que você faz, qual é o seu produto e por que você escolheu atuar com isso, uma vez que você é focado no ser, ou seja, no I have a dream, ao invés do I have a plan. Uma vez que você aprendeu que o que gera influência é o que você sente ao fazer o que você faz, ok? Então vamos lá. O título do começo pode ser o que eu faço. E aí você está vendo aí embaixo escrito, apresente a si o que a sua empresa faz de maneira informal. Nesse contexto, ok? Esse é só um modelo, aí você pode alterar e fazer do seu jeito. E o título do meio poderia ser, nesse caso, qual é o meu produto ou serviço. E aqui você vai rechear, você vai falar do seu produto,
falando das 3 dores da sua persona. Professor, pode ser os 3 motivadores? Pode também. Por que você escolheu as 3 dores? Porque as dores são sempre mais fortes. As pessoas tendem a se movimentar mais para não sentir dor do que sentir prazer, ok? E o terceiro título, que representa o final, poderia ser porque escolhi atuar com isso. E aqui que você pode gerar intimidade, gerar vínculo através de uma micro-história pessoal. Mas tem que ser curto, ok? Por isso, micro-história. E aí, gente, gostaram do Pitch Born Closer? Professor, eu achei o máximo. Top! E agora, pra gente encerrar com chaves de ouro, eu quero te passar o Ritual Influencer. Professor, o que é isso? Nós, seres humanos, somos seres ritualísticos. Como assim, professor? Almoçar é o quê? Um ritual. Tomar banho é o quê? Um ritual. Fazer sexo é o quê? Professor, é bom demais. Eu sei que é bom, mas é um ritual também. Ou seja, nós somos seres de rituais. E como que você não tem um ritual para se apresentar em público ou quando você entra em negociações? Professor, eu nunca tinha pensado nisso. Por isso que eu te trouxe aqui o Ritual Influencer. Professor, como que vai ser? Simplesmente eu quero trazer um exercício, um ritual para conectar a sua mente ao seu corpo e você ficar totalmente focado em você e, portanto, percebendo o que você tem que fazer para influenciar mais ainda a outra pessoa ou o seu interlocutor. E a técnica é utilizar a respiração diafragmática com 3 ciclos completos, ou seja, antes de você se apresentar ou antes de você entrar numa reunião, numa negociação, você vai fazer o seguinte: colocar sua mão sobre o umbigo e fazer 3 ciclos completos. Professor, o que são ciclos completos? É isso aqui, ó. Você viu que eu fiz uma inspiração e uma expiração. É um ciclo. Aí eu vou para o segundo ciclo. Três ciclos completos. E essa respiração aumenta a sua concentração em até 300% e, logicamente, você vai perceber mais o que o seu cliente interno ou externo deseja, ok? Gente, e agora um bônus para vocês. Os 7 gatilhos da persuasão. As 7 premissas para você chegar mais rápido onde você quer, porque você vai saber persuadir mais as pessoas. Então pega aí. Então, gente, o primeiro gatilho é a razão. Toda objeção precisa ser rebatida com um porquê, pois é muito mais fácil você convencer o leitor quando disser o porquê ele deve adquirir, ou o seu cliente interno ou externo, por que ele deve fazer aquilo. O objetivo, na verdade, é fazer o público chegar a conclusões, propondo motivos ou explicações. Então, assim, exemplo 1. Pesquisas recentes sobre células-tronco mostram por que você deve adotar essa dieta hoje mesmo. Percebeu a importância do porquê? É ele que dá um propósito. Olha esse exemplo 2. X razões levantadas por cientistas que explicam por que, de novo, por quê esta solução de emagrecimento é a ideal. Então perceba que o mundo capitalista utiliza com a gente sempre o porquê para justificar o porquê que você deve comprar aquilo que ele deseja te vender. Então, faça o mesmo com o seu cliente interno e externo. O segundo gatilho é o da aprovação social. A prova social nada mais é do que pessoas falando bem do seu trabalho, produto ou serviço. É isso porque, como nós somos seres sociais, costumamos acreditar e concordar com a maioria. E se existe muita gente falando bem de uma coisa, a tendência é acreditarmos e seguirmos o que está sendo dito sobre aquilo. Então, assim, o exemplo 1. Várias pessoas me perguntaram sobre esse tema durante a semana, ou seja, o speaker, o palestrante está indicando que esse tema é atual e bem procurado. Exemplo 2. Mais de 5.000 pessoas foram impactadas pelo nosso treinamento. Ou seja, por que você não vai ser se 5.000 pessoas forem impactadas? Percebe como a aprovação social é muito importante para você persuadir? Terceiro gatilho, reciprocidade, é muito poderoso. Sabe por quê? Está relacionado ao exemplo.
quando uma pessoa entrega um presente a alguém e quem o recebe se sente, entre aspas, forçado a retribuir. Exemplo 1. Inclusive, disponibilizo a todos o PDF desta pesquisa neste link. E aí você vai, baixa o PDF, acessa o PDF, tem muito valor e depois você se sente tão grato àquela pessoa que te deu aquele PDF que você sente que está devendo algo. E aí é lógico que ele vai te pedir alguma coisa depois. Olha o exemplo 2. Assista gratuitamente a videoaula que vai mudar sua forma de persuadir as pessoas. Ele te entrega aquela videoaula de extremo valor e depois você sente que você deve dar atenção para ele quando ele te pedir. Percebe o gatilho da reciprocidade em ação? Quarto gatilho, compromisso, gente. Esse gatilho é poderoso porque faz com que as pessoas se comprometam com suas próprias palavras. Olha o exemplo 1. Se eu conseguir um horário para amanhã às 10, posso contar com você? Ou seja, eu não estou falando que eu já tenho horário disponível, eu estou primeiro pedindo o seu compromisso e isso aumenta as chances de você aparecer. Exemplo 2. Como já passamos do prazo da entrega deste projeto, consegue me passar uma data em que temos a certeza que estará pronto? Perceba que são perguntas que pedem o quê? Um comprometimento. E quando a pessoa se vê nessa situação, ela respondendo afirmativamente, a probabilidade dela cumprir é muito maior, porque é o gatilho do compromisso. Quinto gatilho, afinidade. As pessoas gostam de comprar ideias de quem se parece com elas. Ou seja, quando a pessoa percebe que compartilha medos, angústias, sonhos ou habilidades, ou seja, características parecidas com as nossas, elas sentem afinidade. Olha esse exemplo. Eu nem sempre fui esse empreendedor de sucesso. Já sofri com a falta de grana, assim como você. Percebe que a pessoa está falando que já passou por aquilo, que hoje ela está bem. Ou seja, você deduz que ela já passou pelo que você está passando e venceu. E por isso você tem o quê? A tendência a ouvi-la mais, porque ela sabe o que você está passando. Gatilho da afinidade. Exemplo 2. Eu fui incomodado por esse problema por 10 anos e, portanto, novamente, eu tenho afinidade com você, porque eu sei o que você está passando. E a chance de você me seguir é muito grande, porque eu já sei o que você passou e sei como solucionar. Percebe o poder do gatilho da afinidade? Sexto gatilho, escassez. Esse promove o senso de urgência em virtude da perda da possibilidade de escolha. Existem 4 principais tipos de escassez: tempo, lote, bônus e vagas. A gente sabe muito bem como é isso, né? Mas eu vou exemplificar. Só existem X número de vagas e quando acabar você perdeu. Quantas vezes nós ouvimos isso e quantas vezes em virtude disso nós aceleramos a nossa compra? Exemplo 2. Após as primeiras 100 vendas, o primeiro lote sold out. Ou seja, acabou e o preço vai subir, que seria o segundo lote. Percebe como a escassez, a sensação que aquilo que você deseja vai acabar, faz você se antecipar? Sétimo e último gatilho, autoridade. Quando o assunto é endossado por um especialista ou expert, as pessoas tendem a acreditar e seguir. Olha esse exemplo. Empresa certificada pela Cisco. Exemplo 2. Dr. Laí Ribeiro recomenda nosso método de emagrecimento. Percebe que para testar o serviço ou o produto, coloca uma autoridade que é reconhecida mundialmente pelo que faz. E aí, gostou do conteúdo? Bacana, não? E agora depende de você colocar em prática, ok? Porque o aprendizado não termina aqui. Pelo contrário, ele começou aqui e vai transbordar no seu day by day. Então, let's go! Bye!